Alexandre Quintanilha. Tenho um longo percurso, porque já me jubilei, e eu fiz o liceu e a escola primária toda em Moçambique, em Lourenço Marques, que agora se chama de Maputo. Fiz a universidade toda em Joanesburgo. Comecei por me matricular no curso de Engenharia Civil, porque eu gostava muito de geometria descritiva e achei que a arquitetura não tinha muita matemática e eu gostava de matemática também, e, portanto, inscrevi-me em Engenharia Civil. E no segundo ano percebi que não era para mim. Envidei para um curso de matemática e física, que tinha muito menos gente, tinha uma dúzia de alunos. Era um curso muito puxado, porque era um curso em que era quase que fosse um curso de física e um curso de matemática juntos. Gostei imenso do curso e quando acabei aquilo que é o equivalente em Portugal à licenciatura, naquela altura, resolvi fazer o doutoramento com um dos professores que tinha tido, que tinha gostado muito, e especializei-me em Física do Estado Sólido, estudei supercondutividade, a estrutura das deslocações cristalinas e por aí fora. E quando, no último ano, estava mesmo prestes a apresentar a tese, conheci um homem que também era da África do Sul, mas que estava a trabalhar em Inglaterra na altura, que foi o Sidney Brennan, e disse que estava... Não se esqueçam que nós estamos a falar no início dos anos 70, e isso era uma época em que a biologia estava a dar um salto enorme, com toda a parte da biologia molecular a aparecer, e eu comecei a me interessar muito por biologia e eu disse-lhe que estava... Ele era biólogo, ele também... Não, ele curiosamente tinha feito uma trajetória muito parecida com a minha. Ele tinha tirado 2 licenciaturas, uma em Física e uma em Medicina, e depois interessou-se mais pela área da biologia. E eu disse-lhe que estava interessado por biologia, mas não queria começar tudo de novo. E ele olhou para mim com um ar muito simpático e disse: "Se você quer fazer, faça." E eu comprei o bilhete de ida, não tinha dinheiro para comprar de volta, e fui para a Baía de São Francisco, para Berkeley, onde depois fiquei 20 anos a trabalhar em biologia. E depois vim para Portugal. Criei o Instituto de Biologia Molecular e Celular, também no fim, eu vim em 91 mais ou menos, e em meados dos anos 90 criámos o IBMC. Depois, no ano 2000, eu fui instrumental em juntar o Instituto de Engenharia Biomédica com o Instituto de Biologia Molecular e Celular. Criou-se um dos primeiros 4 laboratórios associados em Portugal nessas áreas, nas áreas de interface entre a engenharia e a biologia. E depois estive aqui no ICBAS, também estive muito envolvido na criação do curso de veterinária, que foi criado depois de eu cá chegar, e depois no curso de bioengenharia. O que é que eu faço agora? Agora sou deputado. Dei a minha última aula em julho do ano passado. Disse na aula que agora estava livre para fazer muitas coisas diferentes que eu queria fazer em toda a minha vida, talvez tirar um curso de arquitetura finalmente. E no dia a seguir fui desafiado para ser cabeça de lista de Porto pelo Partido Socialista. Aceitei, com algumas reticências, eu não tinha bem a certeza, não tenho experiência nenhuma nessa área. Também não estou nada arrependido, estou a gostar muito da experiência e agora passo 3 ou 4 dias por semana em Lisboa. Às vezes há uma tendência de pensar que a bioengenharia é aplicar os conceitos da engenharia, noções de engenharia, para resolver problemas em biologia. Eu acho que isso é muito redutor. Eu acho que a bioengenharia é, precisamente por ser uma área de interface, é uma área fascinante, porque há conceitos, há princípios, digamos, formas que a biologia encontrou para resolver problemas, quer dizer, que também estão a ser muito úteis
para pensar em soluções novas em engenharia. E a engenharia oferece, se calhar, ferramentas também muito importantes para fazer perguntas diferentes à biologia. No início tínhamos pensado que em cada semestre, no primeiro ano havia uma cadeira de Física, uma de Matemática, uma de Química e uma de Biologia. Nos 4 primeiros semestres dos 2 primeiros anos. E isso não está bem assim, está um bocadinho... foi-se modificando ao longo do tempo, é natural, as coisas modificam-se. Eu acho que devíamos voltar à ideia de que há este equilíbrio entre estas 4 áreas era muito importante. O que acontece é normal, quer dizer, depois as pessoas que estão, como há várias linhas na bioengenharia, cada uma delas diz que precisa de certas bases nos primeiros 2 anos e, portanto, reforça aquelas nos primeiros 2 anos, e eu acho que é preciso ter cuidado com isso. E depois acho que há algumas áreas de biologia que vocês têm muito pouco, não é? Quer dizer, por exemplo, têm muito pouco sobre toda a área do desenvolvimento, a questão toda da diferenciação celular, como é que acontece, porque é que quando isto não funciona dá cancro, porque é que de uma célula vocês conseguem um indivíduo separado. Eu acho que devia haver mais na área das plantas. Vocês têm 1 ou 2 cadeiras que envolvem plantas, deviam ter mais, porque é um domínio fascinante. A minha grande crítica de todos os cursos na Universidade do Porto, e não é só na Universidade do Porto, é que vocês têm, no meu entender, têm poucas opcionais. Vocês deviam ter, eu quase que exageraria, diria que deviam ter pelo menos um semestre inteiro só de opcionais, que deviam ser obrigados a fazer noutras faculdades, não é ficar no mesmo sítio. Apareceu um grupo de pessoas, que era o Pedro Moradas Ferreira, que era eu, que era o Mário Barbosa, que era o Luís Melo, pessoas de outros departamentos também da Faculdade de Engenharia e aqui do ICBAS, que acharam que isto era um desafio interessante por várias razões. Não era só pela interface destas 2 áreas, mas era pela interface de 2 faculdades. Era a possibilidade de que o curso, como foi imaginado inicialmente, e acho que ainda funciona um pouco assim, agora já não se chamam alunos, chamam-se estudantes, passavam o primeiro semestre, uma grande parte do primeiro semestre, do primeiro ano numa escola, e depois passavam uma grande parte na outra escola, a mesma coisa no segundo ano, e esta mistura de culturas diferentes, em que eram expostos a conhecimentos diferentes e áreas de investigação, pareceu-nos que fazia todo sentido e que a Universidade do Porto estava em condições de oferecer um curso destes de grande qualidade. Um dos grandes domínios que vai ser um desafio cada vez maior é o envelhecimento. Quer dizer, as pessoas em 150 anos duplicaram o seu tempo médio de vida. Em muitos sítios ainda está, esse tempo médio de vida ainda está a aumentar lentamente, e os problemas ou os desafios que aparecem com o envelhecimento são enormes. Não é? São desafios físicos, de mobilidade, são desafios mentais, de doenças neurodegenerativas, doenças de vários tipos que são normais do envelhecimento. Quer dizer, o cancro aumenta exponencialmente à medida que a pessoa envelhece. E isso parece ser um processo natural que acontece. Portanto, eu acho que a área do envelhecimento e dos desafios, tudo que isso envolve, desafios, não são só desafios médicos, no sentido estrito de um órgão que deixa de funcionar, ou se é o cérebro, se é a circulação, são os músculos. Não, do ponto de vista social também. A alimentação é um outro grande desafio. E como é que... eu estou-vos a falar nisto, são tudo áreas em que a bioengenharia pode ter alguma coisa a fazer. Não é? Como é que nós desenvolvemos alimentação ou atraímos as pessoas para uma alimentação que seja diferente, com nutrientes mais do que com gordura e com energia pura e dura, como sejam os açúcares e as gorduras.
Isso é outra grande. A outra questão são as alterações climáticas e o impacto que isso vai ter a muitíssimos níveis, não é? Quer dizer, em relação aos ecossistemas, que vão ser muito significativamente alterados, às migrações, que já agora são muito à volta de conflitos, mas à medida que grandes áreas ficam desertas, vai haver migrações muito grandes. Como é que nós lidamos com as alterações climáticas? Quer dizer, como é que, por exemplo, como é que desenvolvemos novas espécies de plantas que precisam de menos água ou que vivem com mais água, porque as alterações climáticas vão fazer que certas áreas do planeta fiquem muito mais secas e outras fiquem muito mais úmidas, não é? E que haja eventos extremos muito grandes. Tudo isto, o desenvolvimento da farmacologia, o desenvolvimento da engenharia cérebro-máquina, da engenharia genética, da engenharia dos processos, não é? Quer dizer, produção de energia mais barata, purificação da água. Um grande problema que nós temos é que o problema da água vai ser um problema dramático no futuro. Não é? Já é área de conflito entre muitos países. Não é? Volta e meia entre Portugal e Espanha há problemas sobre as barragens que eles abrem, não abrem, por aí fora. Há certas regiões do globo em que a água é muito mais importante que a energia. E, portanto, como é que vocês, os bioengenheiros, vão dessalinizar a água ou purificar a água? Contam-se agora histórias, que eu acho que não é só história, de que há muitas grandes firmas que vão aos esgotos das grandes cidades retirar todas as vitaminas que as pessoas tomam. Não é? Porque há muita gente que toma montes de pastilhas de vitaminas e depois 99% daquilo que toma sai. Portanto, vai para os esgotos. E é muito mais fácil ir ao esgoto recuperar aquilo que saiu do que ir agora purificar em dezenas de toneladas de plantas as vitaminas que precisam. E, portanto, isso também é uma área que está a crescer. Há dezenas de domínios